Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Vamos hoje falar um pouco a respeito de Salomão e o templo religioso que ele construiu. Para quem foi que ele construiu aquele templo religioso, meus irmãos? Será mesmo que foi para o nosso Pai? O que criou os céus e a terra e tudo que nele há? Será que realmente nosso Pai habita em casas, construções feitas por mãos de homens, brocos, tijolos, telhas? Vamos analisar, irmãos, com base nas Escrituras, através do entendimento do Espírito da verdade do nosso Pai. Aqui em 1 Reis, capítulo 8, no seu versículo 12, está escrito assim, ó. Então, disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Então, disse Salomão que falou, que o Deus dele, que ele servia, o Senhor dos exércitos, disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Pera ainda. Salomão servia ao Deus de Israel, ao Senhor dos exércitos. Ele construiu uma casa, edificou uma casa de pedras, um templo de Salomão. Esse templo religioso, que é de Macedo, fez uma réplica, uma cópia, e construiu lá em São Paulo. Esse Deus que Edir Macedo serve, meus irmãos, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, será que é o Deus? O mesmo Deus de Salomão? Será que eles servem, adoram o Pai em espírito e em verdade? Ou eles adoram o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos? Vamos ver? Lá no livro de Atos, no seu capítulo 7, no seu versículo 48, Estevão, ele ali, meus irmãos, através do Espírito do Pai, do Espírito da verdade, ele ali revela, anuncia toda a verdade para os sacerdotes, para os escribas, os fariseus e os saduceus. Olha o que ele diz no livro de Atos, capítulo 7, 48. Mas o Altíssimo, o Pai que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Meus irmãos, por que Salomão construiu um templo de pedra para o Senhor das trevas? É o mesmo Pai que hoje eu estou aqui anunciando, que nós estamos anunciando. Aqui Estevão diz bem claramente, meus irmãos, mas o Altíssimo, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Então, se o nosso Pai que está nos céus, o Altíssimo, não habita em templos, está escrito, meus irmãos, analisem, pensem, busquem a verdade, busquem conhecimento no Espírito, no entendimento, na mente. Se o Altíssimo, nosso Pai, não habita em templos feitos por mão de homens, Salomão construiu aquele templo religioso, templo Salomão, para o Senhor das Trevas, então não era para o nosso Pai não, meus irmãos. Atos 17, 24, meus irmãos. Atos, capítulo 17, versículo 24. O Pai, prestem bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão sendo enganados. O Pai que fez o mundo,
e tudo que nele há, sendo o que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, para quem foi, meus irmãos, que Salomão construiu o templo de Salomão? Foi para o Senhor das trevas, o Deus das trevas, Satanás, meus irmãos. Para o diabo, o dragão, a antiga serpente. Meus irmãos, acordem, meus irmãos, enquanto há tempo. Desperta, tu que dormes. Salomão não servia ao nosso Pai. Ele não adorava o nosso Pai que está nos céus. Ele servia, adorava o Deus de Israel. Esse Deus que vocês estão adorando dentro dessas religiões, da Assembleia, Deus é Amor, da Batista, Pentecostais, Mundial, Universal, Presbiteriana, Adventistas, entre outras, que chega a dar nojo, meus irmãos, de tantos templos religiosos abertos, enganando, mentindo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Acordem. Salomão construiu o templo de pedra para o Senhor, o Deus das trevas, diabo, Satanás. Porque está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 9 em diante. O Pai é luz e nele não há treva nenhuma, meus irmãos. O nosso Pai que está nos céus, ele é luz e nele, meus irmãos, não há treva. Acorda, meus irmãos. Nós estamos aqui, meus irmãos, anunciando a verdade. É por amor a cada um de vocês que se encontram dentro desses templos religiosos, meus irmãos. Um dia também eu fui enganado, meus irmãos. Mentiram para mim. Passei 6 anos da minha vida preso nesse templos de pedra, nessas casas edificadas por homens, onde o nosso Pai não habita. Nosso Pai habita, irmãos, é em nós. O Espírito do Pai habita dentro de nós, é dentro de cada um de nós. Quando você sai, meus irmãos, com essa verdade, e sai desses templos religiosos, sai do engano, da mentira, das religiões, o Pai passa a habitar dentro de cada um de vocês e faz morada, porque nós somos a casa, o santuário, o templo e a morada do Espírito do nosso Pai. Está escrito, meus irmãos, está nas Escrituras Sagradas. Atos 7:48, Atos 17:24, meus irmãos. O Pai que fez o mundo, os céus e a terra, e tudo que nele há, não habita em construções feitas por mão de homens. Ah, irmão, mas está escrito que nós devemos congregar. Agora eu te pergunto, lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, é capítulo 10, 25. Paulo, os apóstolos, o Messias, eles fundaram, construíram alguma denominação religiosa? O Messias, os apóstolos, construíram alguma igreja de pedra? Analisem, meus irmãos. Saiam do engano. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não sejam cúmplices dos seus pecados, da morte dos profetas do nosso Pai, do Messias, o único e o verdadeiro pastor, e dos apóstolos e dos discípulos. Fiquemos todos na benevolência do nosso Pai e no amor e da bondade do nosso Mestre Messias.